Então, vamos lá, sem demora, compartilhando aqui o material. Acho que, mais uma vez, boa tarde, principalmente para quem chegou depois das nossas apresentações aqui, né? Qual que é a visão inicial que a gente quer ter nesta conversa, né? É uma lógica de estratégia regulatória ou a construção de um escaneamento de horizonte, uma varredura de horizonte. Essa é um pouco das estratégias que a gente já utiliza hoje em dia de reconhecer que no presente existem fatos portadores do futuro, obedecendo uma premissa que a gente tem falado muito de que questões regulatórias, elas não são ponto de chegada, elas são pontos de partida. Então, ter um ambiente regulatório organizado dentro da instituição de ensino, esse regulatório que é visto pela área de negócio só como quem trava o crescimento, trava a expansão, trava a dificuldade de cumprir ali o planejamento orçamentário, ou plano de negócio, como você quiser chamar, aquela preparação prévia que a instituição tem de um ano para o outro. Então, esse 2026 foi construído uma visão dele em 2025, mas a gente precisa ter o regulatório para além desse checklist, da visita de avaliadores. A gente ter o regulatório como uma ferramenta de antecipação dos movimentos, para a gente mitigar o risco numa ótica que a gente propõe aqui do que a gente chama de, a gente não, né? McKinsey e algumas outras consultorias chamam de Strategic Foresight. E aí nós tivemos aqui na Hope um grupo interessante para estudar e adaptar isso para o mercado de educação. Parte disso é, inclusive, metodologia do que a gente usa no próprio estudo de mercado aí, que a gente tem uma grande referência e importância, né? Quais são os fatos que acontecem hoje que nos dão visão e previsão do futuro, né? Então, para isso, a gente acaba de ter a regulação como um elemento de foresight, fazendo essa adaptação, né? A lógica que está por trás disso é desse empiricismo negativo, né? O não é um imperativo. A gente foge um pouquinho da observação de boas práticas, né? Que pode levar o mercado a um certo vício ou uma repetição que faz uma falta de inovação, para uma visão onde a gente sabe que você precisa, às vezes, negar isso, uma lógica científica, inclusive, de, tá bom, como que a gente vai ativamente buscar a evidência de que as coisas, se forem por esse caminho, não vão dar certo? Porque se a gente só replicar a fórmula pronta ou o que várias pessoas do mercado estão fazendo, a gente vai continuar num lugar de guerra de preço ou cursos sem grandes inovações ou fórmulas acadêmicas de repetição que não vão levar o nosso aluno a aprender mais, a ter melhoria dos resultados de ENAD, a fazer isso tudo, conversar com os resultados financeiros, né, que a gente chama aqui de motor, né? Então, a lógica aqui é radar. Como que eu faço análise hoje dessas mega tendências para identificar esses sinais que podem ser fracos para formar um horizonte de scanning? Uma coisa que todo mundo apostava eram sinais fracos do tipo, olha, essas mudanças regulatórias podem ou não vingar. Só para dar um exemplo prático desses elementos, né? Porque a implementação dela com 2 anos, no meio disso tem uma mudança muito grande que acontece pelo cenário, né, pelo macroambiente brasileiro, que é a própria política. Então, quando a gente traz o elemento regulatório para esse tipo de debate, a gente traz a regulação como estratégia. E isso permite a gente a criar framework, fazer cálculo, fazer conta para provar ou não uma hipótese, que é o que o Caio vai explorar um pouquinho daqui a pouco também, no sentido de, tá bom, então vamos desenhar cenário, né? Sabendo que isso pode acontecer, vamos escrever. Se um caso que o Vianney foi um porta-voz muito grande, né? Se as regras prevalecerem para as licenciaturas no formato que está, qual o tamanho da perda de mercado que nós podemos ter? E faz a conta, né? Então o regulatório ele vem para a mesa para ajudar a Paulo, esta... Oi? quer que eu te responda agora de bate-pronto? Cara, responde aí. Apesar de eu Tá, saber o que você vai falar. vocês viram aí, ó, a Roper já fez o dimensionamento do mercado em janeiro. O mercado caiu 20% em janeiro, tá? A captação. A principal queda da captação foi no EAD online, que caiu 46%. E a maior queda absoluta vem dos blocos da saúde e do bloco da licenciatura. O bloco da saúde no semipresencial
é viável. O bloco da licenciatura ficou praticamente inviável. Então, a queda estimada da licenciatura no semipresencial está na faixa aí de 35% a 50% com as universidades que eu conversei. Na semana que vem, o Paulo vai ter números, estatísticas para você, mas, de fato, a mudança que o MEC fez quebrou as pernas da licenciatura. A migração da licenciatura EAD para o semipresencial tem sido, até esse momento, uma tragédia, tanto que o Conselho Nacional de Educação está revisando a Resolução 04/2024. Pronto, falei. Beijo. Perfeito. E então isso foi uma reação a partir de um sinal fraco de que, olha, vai dar ruim lá na frente, a conta está aqui feita. E a nossa área de mercado é a primeira a usar essa lógica dos fatos portadores de futuro, né? Essa mudança do EAD lá, quando aconteceu, foi muito claro na discussão do fato portador de futuro. Obrigado, Vianney, de ilustrar como que aqui na Hope nós usamos essas metodologias para aplicar e adaptar a governança, né, do ponto de vista estratégico, para que nós possamos gerar dados que levem à decisão, né? Então, a discussão aqui não é, olha, poxa vida, como que eu tomo decisão? Construindo dado. Mas dados sobre o futuro é muito difícil ter. Ninguém tem um raio-x, é um exercício de futurologia. Só que nós podemos acertar no exercício de futurologia para uma decisão baseada em dados, se nós conseguimos usar essas estratégias de governança, inclusive trazendo a regulação para a mesa. Esse é o ponto. Se tivesse que resumir em 30 segundos, era este o ponto aqui do que seria a fala, nem precisa dos 20 minutos, Biane, que a gente vai salvar um pouquinho aqui para privilegiar o debate. E aí nós fizemos aqui o que seria, então, um framework da resiliência do ponto de vista regulatório para que a governança tenha subsídios. E aqui isso significa dizer que, entendendo que a governança, então, é ponto de partida e não ponto de chegada, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele é o documento mais importante da visão de futuro dada pela instituição de ensino. A visão de futuro dada pela instituição de ensino tem que olhar alguns sinais que são claramente feitos pelo próprio Ministério da Educação dentro daquilo que é o novo marco regulatório. Portanto, tem dois fatos que hoje em dia são muito claros, mas que eles eram fatos, sinais fracos antes do marco regulatório, que já se vai quase um ano. Então, o prazo de adaptação já diminuiu, né? Já não é tão novo assim. Que era o desejo do Ministério da Educação de forçar presencialidade, né? E o desejo do Ministério de Educação de, no discurso dele, induzir qualidade. E não necessariamente correlacionar presencialidade com qualidade, que acabou que foi o jeito enviesado que a coisa aconteceu. Mas nós tínhamos esses dois sinais acontecendo, tanto pela necessidade do aluno e a oferta, tanto é que antes de semipresencial ser uma modalidade oficial na legislação, ele era uma modalidade praticada efetivamente pelas instituições de ensino, seus modelos de oferta, né? Então, na perspectiva do EAD, você incluía mais presencialidade ou menos presencialidade. E tendo o PDI, portanto, como este documento de visão estratégica, você precisa fazer ele da maneira mais embasada possível para olhar o futuro. Então, a grande proporção e possibilidade agora é rever o PDI da instituição como um elemento que provoque uma discussão e um olhar para frente. Então a gente precisa sair da operação e olhar para frente. E o nome disso se chama governança estruturada. A forma de construir consenso. Porque aqui, cada vez que a gente vota, significa dizer conflito. E cada vez que a gente constrói consenso, a gente constrói unidade para construir a educação superior dentro daquilo que você se propõe a oferecer. E aí tem uma discussão, inclusive, de quem sou eu na região, qual o impacto, quem é o aluno que eu atendo, ou seja, um exercício de trazer para o estado de consciência aquilo que uma instituição de ensino quer, também passa pelas decisões estratégicas do conselho. E isso, né, então, para um framework de resiliência, exige um diagnóstico, ambiente estratégico. O que que eu tenho no macroambiente e no microambiente que faz com que eu tenha que me posicionar para discutir com grandes players que têm uma concorrência nacional. É isso que vai me tirar de uma guerra de preço. Mas para isso eu preciso saber, ok, o meu modelo de oferta, esse regulatório que discute o checklist ou que discute só a matriz acadêmica, né? Então, o meu acadêmico tem que sair da matriz do curso, ele tem que olhar para frente.
fazer correlações com produtividade, com empregabilidade, com outros elementos que são sinais fracos hoje, mas que se a gente olhar para o futuro, é a nova exigência do que se espera de nós. Como é que nós trabalhamos como egresso? Nós temos estatística do egresso, mas são estatísticas meramente censitárias, tem tantos por cento de homem, tantos por cento de mulher, tantas pessoas, ou são estatísticas que determinam efetivamente como é que ele está indo na carreira, se ele está ou não na carreira que ele escolheu, se ele está empreendendo, se o salário dele aumentou. Tudo isso são sinais de diagnóstico estratégico que me ajudam a posicionar. Semana que vem a gente tem um webinar sobre captação, a captação passa direto sobre isso. E aí que na Roper a gente tem lá uma estrutura, o que que é uma instituição de nicho, o que que é uma instituição de premium, o que que é uma instituição de mercado, né, de mercado mais amplo. Esses cenários, então, a gente começa a incluir o e se. Então, e se o Ministério da Educação mudar a regra que está posta sobre a licenciatura, né? A gente sabe que ele está mexendo. Ah, mas se ele trouxer de 40% de presencialidade para 20% de presencialidade, é fazer a conta. A estrutura de custo fecha, o seu polo suporta, então, é fazer um exercício de se, combinar com a OIC, sentar e fazer conta. Como é que eu chego até esse resultado, né? E isso se chama teste de estresse, né? Definido isso do ponto de vista do nosso e se, com o regulatório, com o financeiro, com todo mundo na mesa, a gente começa a fazer conta para colocar dado e saber, essa decisão é suportada no tempo? Essa decisão ela é viável financeiramente? É mais do que discutir a matriz do curso e o checklist. O regulatório ele precisa avançar para participar desse elemento estratégico, entendendo que esse negócio precisa ter ponto de equilíbrio e precisa ter resultado financeiro e precisa também ter resultado de qualidade, resultado de ENAD. Então, são esses resultados que estão postos à prova, né? E aí sim, com isso tudo, a gente consegue fazer os ajustes assertivos do PDI, fazendo dele um documento que coloque isso na cultura para todo mundo. O aluno vai saber disso. Então você reduz, você começa a trabalhar a percepção de valor. Então a minha mensalidade não é mais um preço a ser pago, mas a minha mensalidade capta diretamente um valor que eu percebo daquilo que a minha instituição quer construir, como perfil de egresso, como empregabilidade, trabalhabilidade. Esse é um ponto essencial para os cursos de medicina nesse momento, né? Que muita gente sem discutir as questões se o Enamed estava certo ou errado, se a régua foi certa ou errada, mas muito aluno está procurando identificar o valor que ele paga da mensalidade com o valor gerado e percebido pela formação em medicina dentro das instituições, sobretudo das instituições 1 e 2. Isso precisa ir para a mesa, fazer conta, ter o regulatório como um elemento parte da estratégia e construção estratégica, tá? Não o regulatório burocrático. E aí, para dar um exemplo, a aceleração do plano de negócio, sobretudo para instituições menores, porque as Paulo, grandes. calma. Oi? Paulo, calma, calma, não acelera, não acelera. Você falou uma coisa que me deixou bem impactado aqui, né? Como que as pequenas e médias instituições podem aproveitar o movimento regulatório, o momento e o movimento regulatório? As grandes redes tiveram uma mudança muito forte na EAD, provocada pelo decreto 12456 e pela resolução da 04, tá? As instituições de pequeno e médio porte, mais ao interior, podem aproveitar esse momento para tentar retomar um espaço que elas já tiveram, uma presencialidade qualificada ou uma semipresencialidade qualificada? Responde agora. Sim, e mais um passo. Ela pode usar isso para fazer usando a força da marca regional para fazer um cinturão estratégico e proteger parte desse mercado que tem sido atacado nessa concorrência de preço, né? Calma, eu não falei proteger, eu falei recuperar uma parte do mercado perdido. Isso. Aí, à medida que você a primeira parte da recuperação significa dizer do parar de perder, é se proteger, Tá, marcar a sim, posição, e aí sim, tá, agora com o meu exército enfileirado, eu consigo avançar barreiras e continuar ganhando mercado. E isso é um momento ímpar para essas instituições saírem ganhando terreno. Por quê? O Indicap, que usa esses conceitos também, né, e a instituição que não participa do Indicap pode procurar para participar,
vale muito a pena ter esse dado antecipado, porque o delay com o censo da educação é de 18 meses. Aqui nós temos, por exemplo, um handicap com um grande guia, que é do mês anterior. E isso, quando você olha coloca o setor de regulação junto e fala, olha, nós não queremos discutir a matriz. Qualidade do nosso curso é uma premissa básica, né? Mas se a gente olha para isso aqui, onde estão as oportunidades? Por que que nós estamos tendo a migração do online para o semipresencial? Tem a ver só com a modalidade ter sido oficialmente estabelecida e agora, então, que antes entrava tudo no online, está indo para o semipresencial, mas quando a gente olha na média, o mercado está caindo 20%. Quais as explicações isso pode ocorrer, trazer? E certamente podem ter razões regulatórias, porque essas não compreendidas pelo aluno pode adiar a decisão de iniciar a matrícula. Parece um papo de marketing, mas tem tudo a ver com a regulação, né? Uhum. O aluno, o estudante, em última análise, o consumidor, ele não está conseguindo ter clareza se ele deve ou não fazer a matrícula agora. Se ele é propenso a adiar, ele vai adiar. A questão que eu estou tentando dizer é, o regulatório na mesa, a gente consegue colocar isso numa equação matemática para preencher ali os dados do CAI, né? Boa, Obrigado toca. pela pergunta. E aqui era só para dar um exemplo exatamente disso. As grandes redes, que o Vianney estava falando, as grandes redes já têm uma rede de polo estabelecida, grande, ampliada. Ele pode tirar um polo daqui para substituir o outro ali. A discussão dele é o contrário. Mas um regulatório que não foi para o estratégico, não trabalhou lado a lado com o financeiro, por exemplo, ele desacelera a receita total, ele desacelera o faturamento institucional. Por quê? Se ele não trabalha para ir para o conceito 5, fica no conceito 3. Neste exemplo aqui, imaginando só uma faculdade, o conceito 3 pode abrir 10 polos. Polos seriam, além de experiência do cliente, nesse novo marco, além da experiência do cliente, possibilidade de aumento de faturamento, ou seja, levar isso para mais alunos. E, em última análise, mais gente se formando no ensino superior, criando impacto Brasil afora pela qualidade da instituição de ensino que você representa. O 5 representa 30. Nessa lógica que nós estamos falando de 20 polos por ano, num exemplo simples que eu dei, né? Isso é muito impactante para um plano de negócio. Então, o regulatório como estratégico, ele define inclusive a velocidade do plano de negócio, ou do plano de orçamento, ou da meta de receita, como a instituição decidir chamar isso. E isso tem que estar reverberado no PDI. Então, para a gente encaminhar para o final, aqui dado esse exemplo, e aqui só para, neste exemplo aqui, a portaria 506 de 2005 é que deu fim a essa era da expansão desordenada, né? No último webinar que eu participei, eu chamei isso da era de polo fast food. Não tem mais polo fast food. Polo agora tem que ser um agente de experiência. E isso é uma mensagem clara, ou seja, um sinal que está colocado hoje sobre os elementos de regulação que vem para frente, os elementos de fiscalização e auditoria que vem para frente. Seu polo é um ponto de experiência, ele não é um ponto de captação. Lembre-se disso, isso é um sinal que a gente está adiantando aqui que vai acontecer no futuro, né? Então, só para a gente terminar e passar a bola para o Caio, ficando dentro do tempo, que é uma meta sempre importante para todos nós, né? É mais ou menos como se o que nós estamos falando aqui é a parte do radar. E o Caio agora vai abordar com maestria as questões do motor, a governança propriamente dita e os dados, esses dados que eu acabei de falar que nós geramos aqui, para que leve a decisões estratégicas. Então, sem o radar, sem o foresight, o motor acelera para o abismo. Sem o motor, que são esses dados, o radar apenas vai assistir uma crise, né? Então a gente não quer nem uma crise e nem acelerar para o abismo, por isso estamos tendo esse tipo de debate. Obrigado pela participação e a presença de todos e a alegria de estar com vocês mais uma vez e seguimos à disposição. E se você gostou da fala do Paulo Menezes, você pode fazer uma pergunta difícil para ele, que eu fiz, mas ele escapou bem. Faz uma pergunta difícil no chat, a gente vê ele com cara de vergonha aqui, não dá conta de responder. Na roupa não tem pergunta combinada. Faz uma pergunta difícil para Paulo Menezes aí, que eu quero ver ele responder de bate pronto aqui. Galera, tem uma novidade bacana. Eu falei que no dia 18, 19 e 20 de março, nós vamos ter em Foz do Iguaçu a etapa presencial do Prodese. Pô, é uma grana, né? Comprar passagem, pagar hotel e tal, para ficar lá, é uma grana, tem um custo aí. A princípio, tem duas vagas
com tudo pago para você ir no Prodeste. Qual que é a regra? Você vai aqui no chat, faz contato com a Fernanda Silvestre e ela vai te passar a regra de você concorrer a essas duas vagas. É só você compartilhar com a Princípia uma análise da sua carteira de crédito. A Princípia é especializada nisso. Ela vai fazer a análise e vai te dizer se você está no azul, você está no vermelho, está no verde, no amarelo, como é que está a saúde da sua carteira, tá? Então, fala com a Fernanda Silvestre, tá? Ela tem duas cortesias, com tudo pago, para você ir para Foz do Iguaçu. Nem vou te contar, tem as cataratas, tem jantar na Argentina, tem eu, não interessa. Tem o Paulo Menezes, não interessa. Tem o Caio, não interessa. Mas o resto é muito bom, tá? E tem 2 dias intensivos de regulação e avaliação com as pessoas mais qualificadas do Brasil para você trocar ideia. Então, vai no chat, Fernanda Silvestre, conversa com ela, e a princípio ela vai fazer uma análise de crédito da sua carteira, não tem nenhum compromisso, não tem que contratar nada. Ela vai te fazer uma análise gratuita e você ganha uma passagem e de volta, com tudo pago, para passar esses 2 dias, 3 dias em Foz do Iguaçu com a nossa equipe da Rover. Capeta, pronto, falei. Vou passar a palavra agora aqui para o Caio Polizel, nosso CEO. Antes disso, Caio, me permita aqui, ó, tem uns abraços que chegaram aqui, ó. Chegou um Por abraço favor. aqui da Lígia Assis, da Uninter, lá de Curitiba. Beijão para todo mundo aí, Lígia, um abração. Do Gabriel Vitor, para a gente, um abração também aqui. Do André Freitas, um abração também aqui, também chegou. O Wellington Rui Andrade, lá da Unisanta, lá de São Paulo. Um grande abraço para todo mundo aí na Santa Cecília, em São Paulo. Esses abraços chegaram aqui. Galera, vou passar agora, então, aqui para o Caio Polizel, que vai fazer o segundo tempo desse nosso bate-bola aqui sobre como você pode equilibrar o seu crescimento em 2026 com os desafios da regulação e os desafios do mercado. Caio, toca o terror aí. Obrigado, Vianney. Obrigado pela troca aqui. O Paulo também já veio introduzindo vários pontos que a gente vai dar continuidade. Então, é muito bacana o zoom que o Paulo trouxe, muito numa governança específica ali do regulatório, mas abrangendo a área de negócios, obviamente, né? Não tem como a gente ficar longe disso. Eu vou falar um pouco dessa governança estratégica para as instituições agora em 26. Por que que a gente está falando de agora em 26 e por que que a gente não está estendendo esse contexto? Porque, como disse muito bem o Paulo, ele trouxe a realidade dos cenários. Tem muita coisa mudando e mudando rápido. Então não adianta aquele modelo de planejamento estratégico que a gente fazia lá atrás, que era, lógico, ele é sempre vivo, um planejamento estratégico, mas sem uma cenarização, ele não funciona mais, porque muita coisa vai mudando. E por que que a gente está trazendo aqui 26? Óbvio, primeiro, porque nós estamos aqui e a gente precisa dar uma toada nesse ano, mas vocês, mais um spoiler da semana que vem, vocês vão ver que muito do que está acontecendo hoje ainda não é um impacto de um tamanho do que pode acontecer se você não se preparar para 27. Porque tem muita mudança que ocorreu regulatória e que vai ter um impacto muito percebido no próximo ano. Não é criar aqui o terror, né? Mas é quem segue na frente, quem segue antes, bebe água limpa, é a lógica. E você, com uma governança estratégica implantada, olhando para essas mudanças regulatórias, fazendo o que está aqui nesse slide, na frase final, não é mais sobre reagir, é sobre antecipar, você vai estar antecipando o próximo ano e tomando escolhas maiores. Vocês vão ver que o mercado ele não vai mudar e não vai se ampliar mais como se pensava lá atrás. A gente está chegando numa inclinação, eu já vou dar mais alguns dados aqui para vocês. Então, é mais ou menos a lógica de eu ficar muito bem posicionado, e aí o posicionamento estratégico é chave, eu ter uma governança com dados constantes acompanhados para que eu dê conta dessa competitividade que vai continuar e vai incrementar no próximo ano. Como é que eu cresço? Eu vou ter que tirar de um mercado que já existe. E esse é o grande ponto que a gente precisa olhar. Cada vez mais nós vamos olhar para uma realidade de pressão por resultados. E aí, essa pressão por resultados, porque aperta o valor de mensalidade, eu tenho que entregar algo diferenciado, a experiência do aluno, que hoje, né, a gente, lá no passado a gente não tinha essa dificuldade, a gente ia para, eu, na minha época, né, na minha geração, ia para a instituição sem questionar. E eu não tinha um celular na mão para ir para a instituição, para estudar ali no carro e olhar para aquilo e falar, poxa, não tinha nem tanto trânsito quanto tem hoje. O cara que sai hoje, a mobilidade não é tão fácil, eu tenho que ter uma experiência para o aluno diferenciado. E quem cuida disso
também é a governança. E além de todos os ajustes necessários nas modelagens, que o Paulo falou, ele é especializado, tem um time Roper especializado nesse processo de regulatório, ensino, aprendizagem, como é que eu preparo para engajar esse aluno, como é que eu saio na frente das instituições, tem muita gente testando muita coisa e tem gente acelerada nisso. De novo, é antecipação. De novo, é a gente olhar para aquilo que a gente veio apenas reagindo e vamos ter que antecipar um pouco mais para ter um diferencial pela frente. Quando a gente fala sobre isso, eu costumo brincar que aqui, se simplesmente a gente utilizar os webinars desse ano, a gente já vai ter um Roperflix aqui para assistir, para maratonar. Então fica aqui o convite para vocês já maratonarem, quem já não fez, quem já não é um participante assíduo aqui, pelo menos nesses webinars aqui, porque só nesse ano, e se a gente juntar o que nós vamos ter até a semana que vem, que aí vem mais informações de captação, aqui, se você debruçar para os conteúdos que foram trocados aqui nesses webinars, você já pode ter incremento na sua governança. Simplesmente se você escutar, mas eu não tenho medicina, mas a gestão da qualidade aplicada nos demais cursos, todo o tema da redução e da evasão e da inadimplência que foi trabalhado aqui, a provocação do fim da universidade, a provocação da IA, tudo isso, gente, faz parte de um processo de governança. E isso é antecipação. Por isso a gente vem escolhendo a dedo e o Vianney com a maestria que ele vem trazendo, fazendo as perguntas chaves, porque esses dados eles fornecem indicadores do que está acontecendo e o que vem pela frente. Basta você olhar para isso, tangibilizar, olhar para o dado que tem por aí, fazer comparação com a sua instituição e, de novo, acelerar. E aí eu trago ali embaixo também o CEO Conference que teve agora no mês de fevereiro, teve várias palestras, está disponível isso daí no mercado, é do Banco BTG, não é propaganda nenhuma, mas sim um olhar que a gente precisa ficar ligado, porque a governança da nossa instituição de ensino é reflexo direto da realidade de mercado, das políticas, de eleição que vem pela frente, de contexto do alunado mudando e de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, é esse pacote aqui que eu começo a trazer a provocação. Você, de fato, olhou para esses webinars, quem já assistiu, muitos daqui, quem não assistiu, fica o convite, e pegou alguns dados ali, começou a fazer comparação com as suas instituições, e aí às vezes a gente exemplifica aqui instituições de grande porte, mas não necessariamente. Eu lembro sempre de uma amiga antiga aqui do setor, a Débora Guerra, lembro, eu acho que deve ser uns 8, 10 anos atrás, ela estava palestrando lá no Rio de Janeiro, no fórum da BMS, e ela falou, ela ainda de uma instituição de pequeno, médio porte, e ela falava o que ela fazia. Ela olhava para os números das grandes, e depois ela foi comprada por uma grande, ela olhava para o número das grandes e se colocava como parâmetro e fazia com que a instituição dela de pequeno, médio porte chegasse lá. Isso é governança. Isso é olhar com um parâmetro de comparação de quem está conseguindo chegar em bons resultados. O Paulo trouxe aí, os resultados mandam, os dados de qualidade mandam. Então, como que você está preparado para atuar nessa frente? Então, fica aqui a primeira provocação que eu quis trazer. O segundo ponto que eu trago é, então, expandindo isso, vem o questionamento, né? O que se espera do setor educacional e do Brasil nos próximos anos? Dá para a gente falar um quilo de chão aqui, né? Vamos ter que fazer um zoom, vamos ter que fechar em alguns pontos específicos, mas vamos pensar o seguinte: nessa época do ano, muitas dos fundos de investimento, instituições financeiras nos procuram para que a gente fale com essas instituições, e o Paulo está sempre dando entrevistas, o Paulo Pressi, nosso mago dos números, está sempre dando entrevistas, não que o Paulo também Menezes não dê, mas mercado é uma pauta desse momento. E a Morgan fez um relatório que está disponível aí no mercado, é só digitar aí, vocês conseguem acessar o Ropers Intake Indicators, e que trouxe uma análise agrupada de um pouco daquilo que o Paulo vem trazendo para todo mundo, mostrando essa realidade, com base no Indicap. Indicap, para quem não sabe, gente, fique ligado. Você pode ter o dado rápido. O Paulo falou sobre isso. Você não precisa esperar mais tempo para olhar e mensurar como a sua instituição está indo. Isso é governança. Isso é governança estratégica. Então, quem não está dentro do Indicap, corre atrás, porque os dados vêm rápido. O Vianney foi falando aí dos percentuais de declínio, os 20%, está tudo nesse relatório. Mas eu compilei alguns itens aqui, umas perspectivas, 5 itens que podem valer a pena a gente pensar. Primeira delas,
existe uma queda relevante de captação, é o que o Paulo vai trazer ali, mas com detalhes, com os números reais. Isso, na percepção, quando a gente olha ali aquilo que foi interpretado pela Morgan sobre a nossa realidade, é um sinal claro de desaceleração do setor. Então faz sentido isso que eu disse. Se o setor está desacelerando, que tipo de estratégia de governança eu vou ter? Criando cenários, olhando para a minha resiliência, que Paulo já trouxe, criando o meu painel de controle, meu radar ainda mais incisivo. Esse é um primeiro ponto que veio lá no relatório. O segundo, saturação do crescimento real do ensino superior privado. Está muito junto ali dessa desaceleração, mas saturou o crescimento. De novo, né, eu não gosto muito da palavra rouba, mas a realidade do rouba-monte vai acontecer nos próximos anos. Eu vou ter que pegar, é um monte único. Eu vou ter que me diferenciar para os alunos olharem para mim e falarem, eu quero aquele e não quero aquele, porque o mercado não vai crescer. Então, essa é uma realidade que, cenarizado, se bem planejado, dentro de um contexto de governança, você pode ter um crescimento muito importante, mas você também pode olhar como que fica a sua defesa quanto a esse contexto. O terceiro ponto é a pressão em preços. Uma baixa capacidade de repasse e maior pressão por eficiência. É fato, né? Tem muita gente que não está conseguindo repassar. Ah, mas há poucos dias falaram aí que a medicina conseguiu repassar um pouco o valor. É um contexto específico, mas enquanto isso tem vaga ficando em aberto. Então tem uma peculiaridade que eu vou ter que olhar para essa precificação, entender como eu tenho uma eficiência maior sobre este parâmetro. Os custos regulatórios ainda não chegaram, tem a ver com aquilo que eu comentei de 27, tem custo regulatório que não está na mesa, e quem está saindo na frente, fazendo conta, já está conseguindo pensar estratégias para isso, porque vai que virá, né? É uma ponderação que está lá no relatório, eles virão, esses custos regulatórios virão para a mesa. E por fim, o quinto item, e teríamos muitos outros para ficar debatendo desse relatório, e que saiu uma versão mais completa há poucos dias. Estou trazendo só o da Morgan, tá, gente? Se vocês olharem, tem outros relatórios que são construídos aí pelo mercado após as nossas conversas, mas veja aqui, o setor entra em nova fase. Menos crescimento orgânico, mais consolidação. Então, quem nos procura, muitas vezes as instituições nos procuram, porque a gente faz esse trabalho, né? Ou de venda, ou de compra, esse movimento de intermediação que tem sido cada vez mais procurado, ele ficou estacionado, voltou à baila, com os movimentos políticos, econômicos, ele tinha dado uma parada de novo, mas a gente vê uma nova busca, uma nova aceleração. Tem gente querendo vender porque não sabe mais operar no modelo, tem gente querendo aproveitar o momento e fazer aquisições. Isso vai acontecer. E esse é o movimento de maior consolidação. E, Caio, obviamente, pois não, Vianney? ó, eu estou te vendo aqui, né? Aí eu lembro, eu sou do interior de Goiás, né? Lá em Goiás, a gente fala que sempre que tem uma situação assim, tem gente que chora e tem gente que vende lenço, Nem de lenço, tá? exato. É, Exato. por quê? Nós temos clusters de expansão no Brasil. Nós temos Exato. núcleo de crescimento por adensamento geográfico, por enriquecimento de PIB regional e por inteligência de estratégia. Então, Exato. o que a roupa está mostrando para você é o seguinte: teve uma queda absoluta? Teve, muito localizada na migração da EAD para o semipresencial. O presencial caiu 3%, não era para ter caído, porque um presencial inteligente teria que ter aproveitado esse momento e ter construído uma estratégia de expansão, tá? Então, é o seguinte: o mercado está balançando? Está balançando. Você é a fruta que vai cair no chão? Com a roupa, não. Tá? Boa. Então, é para você ficar ligado, porque tem estratégia de crescimento mesmo por dentro da atual condição do mercado. Essa é que é a sacada de inteligência. Se você ficar no lugar comum, o tempo passa na janela, a Carolina não viu. Se você atuar com inteligência e estratégia, você consegue crescer, não por expansão de mercado, mas por market share, com uma inteligência aplicada. Tá? Devolvendo a Exato. bola para o Caio aqui. Exatamente, Vianney. Como vocês vão ver na próxima semana, a gente está falando aqui, o Paulo vai apresentar média, mediana. Quando a gente está falando média, mediana, tem outliers. E, por exemplo, tem um cliente nosso que a gente atua na governança, que tem uma operação lá de gestão interina, que os caras estão furando o céu aí de captação. Foi a melhor captação dos últimos 3 anos.
Por quê? Porque ajustou, a nova realidade de mercado promoveu isso, a gente já vinha fazendo um trabalho ali de médio e longo prazo, e isso preparou para que nesse momento a presencialidade desse uma alavancada. Então, é exatamente o que você disse. E quando a gente fala do preparo, o último item ali, o foco em geração de caixa, é a hora. Faça, né, o máximo possível para ter essa geração de caixa estruturada e para quando tiver um novo movimento, você tem bala na agulha para fazer aproveitar as oportunidades que haverão. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Mas aqui estamos falando de cenários dos pontos específicos da instituição de ensino. Aqui, só para trazer, né, essa conferência, que ficou bem bacana ali, que eu achei bacana, tem itens para a gente pensar, as reflexões no Brasil e o mundo em 2026. E aí o William Vac, junto ali do André Esteves, eles trouxeram uma troca de informações nesse painel aí do CEO Conference, e eles falaram isso que está aí na tela. Embora as declarações, né, do painel enfatizem oportunidades, há também, então tem oportunidades, né? Isso que a gente falou um pouco aqui. Há também um reconhecimento implícito de fatores de risco, a gente já está falando aqui. Então, veja, a gente está falando aqui Brasil, economia no geral. Fazendo um transporte do que eu disse um pouco antes, está na linha, né? Fatores de risco, como as incertezas globais, aí a gente já está expandindo, a necessidade de diversificação e o papel das políticas públicas diante de uma economia global cada vez mais fragmentada e dinâmica. O que está acontecendo hoje lá no Estreito de Hormuz bloqueado tem um impacto direto aqui na nossa realidade. Então a gente tem que estar ligado, governança é isso. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo fora, porque o impacto é direto. Mas o que tem a ver com o meu aluno, com a minha mensalidade? Tudo, porque vai impactar no bolso dele, vai ter mais inflação. Então, a depender do que está acontecendo lá, a gente tem que ficar com esses cenários sendo organizados. Então, esse é um segundo ponto aqui, pensando em economia Caio, macro. Pois não? eu acompanhei essa CEO Conference, alguns takes foram liberados, né? E Sim. foi muito mais assistido no Instagram, no YouTube, foi a pergunta do William Vac sobre se ele recomendava hospedagem lá no Hotel Taiaia, lá no aeroporto. Ai, ai, ai. E ele falou que não, Eu é vi. muito bonito, mas é ruim de negócio. É, mas é Para ruim de negócio. negócios não serve. Aí, Vianney, É, você falou outro dia, chamou o pessoal para vir aqui para o nosso resort, para o Ishi. Aqui é bom de negócios, pode ficar tranquilo que não, tem. não só é bom de negócio, como é bom de estratégia e inteligência. Exato, Na verdade, exato. os programas da Roper, tanto o, o curso que você faz em São Paulo, estratégia, hoje você faz ele online, né? Gestão Gestão sistêmica. sistêmica. Eu dei aula de gestão sistêmica há 20 anos atrás, quando era É, presencial lá em São Paulo, no campo da São Marcos, ali na rua Pamplona. Todos os meus alunos hoje são pró-reitores, são reitores, são mantenedores, são diretores de campo, são professores de doutorado, né? Eu dei aula ali uns 5, 6, 7 anos seguidos ali. Todos os meus alunos naquele programa, não meu, né? Alunos do programa, fizeram uma carreira de sucesso. E no Prodese, evidentemente que não é barato, mas você entra em contato com a nata da educação brasileira, do pensamento social, do pensamento econômico, da alta gestão educacional, e é um programa de uma fertilidade enorme, né? Então, você exato, estar com os melhores te puxa, né? Então, exato. reitero aqui o convite, então, para que todo mundo que puder, né, que couber no bolso aí, fazer um esforço aí com a mantenedora para ir ao Prodeste, porque muda o patamar de interlocução e quem está na metade da carreira faz o gestão sistêmica, que é um programa muito pequente. Devolvendo a Exato. bola para o Caio aqui. Então, vou acelerar aqui para cumprir aí o máximo horário. Essa realidade dinâmica, eu gosto sempre de fazer uma associação de ideias aqui com a realidade que sempre a gente ouviu falar da Lei de Moore, né? Muito se falou disso e ela trazia uma realidade que existia um movimento que a cada 24 meses, que era a lógica da Lei de Moore, você poderia, né, olhar para os sistemas e que ele iria dobrar nesses intervalos de 24 meses. E aí, quando vem a IA, que impacta diretamente a gente, já tem estudos demonstrando que esse número de 24 meses já está em 4 a 9. E se você olha para uma pesquisa que foi feita lá pela Stanford, o AI Index Report do ano passado, eles falam que isso ainda vai aumentar a velocidade. Então, é muito dinâmico, a gente tem que estar preparado para isso. Quem não assistiu o webinar nosso aqui sobre o tema de IA aplicado, quem não conversou com o Pandolfo, que fala muito dessa realidade, gente, precisa colocar
a IA de alguma perspectiva dentro da instituição de ensino, e é possível. Foi demonstrado aqui de captação, foi demonstrado formas que a gente tem ganho de eficiência aqui. Mas vou avançar. Então, o que quer dizer isso tudo que eu estou trazendo e o motor de resultados que a gente pode olhar para a governança pensada para um motor de resultados? Ela traz vários dados aqui que a gente pode pensar. Então, alguns exemplos de problemas, né? Uma elevada evasão, mas que com IA tem sido corrigido, com tecnologia, com nossa equipe de consultores, a gente tem formas de fazer um acompanhamento e controle disso. Tem a inadimplência, que a gente tem formas de fazer esse controle. Veja aqui, por exemplo, a Princípia, que tem soluções, e a gente vem acompanhando, já teve um webinar sobre isso também, soluções inteligentíssimas para isso, que impactam tanto a evasão e inadimplência, e o desequilíbrio da folha de pagamento. Acompanhei um processo dentro do âmbito da governança, onde a gente tinha um problema real de uma folha de pagamento astronômica, e a gente teve que sentar com o sindicato para fazer uma redução que ficou na casa de 20 e poucos por cento. Reduzimos o salário. Mas como assim? Com o sindicato? Sim. Se bem apresentado, mostrando que essa realidade não sustenta a longo prazo, até o sindicato senta para olhar e faz concessões. Mas isso tem que estar num plano maior, dentro de um cenário, dentro de uma governança estruturada. Falta de alinhamento estratégico e operacional. Então, estratégia e operação precisa estar funcionando em linha. Daria horas para a gente conversar aqui sobre isso. E dados desconectados promovem decisões intuitivas. E não deveria ser assim. A gente deveria ter dados conectados, entendidos, isso que eu falei, de indicadores mapeados, monitorados, porque aí eu tenho uma decisão de fato, factível, não vai na intuição. Eu posso ser mais assertivo dentro desse processo. E aí, soluções reais, né? Redução da evasão, já foi demonstrado aqui em webinars anteriores, uma redução aí da evasão de menos 12% num dos cases piloto. Eu já vi a equipe nossa aqui fazer impacto que vai impactando ali, fazer impacto que de fato gera um benefício na última linha do resultado, mas isso tem que estar mapeado e tem que ser pauta constante de acompanhamento e controle. Aumento da receita, ajuste real na folha de pagamento, esses menos 20% que eu citei, decisões ágeis sempre baseadas em evidências. Essa é a governança com um motor de resultados. Ela precisa estar acompanhada com isso. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente olha aqui e pensa, a roupa ela pode me ajudar nisso, é fato. Vamos dar um exemplo básico daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos supor que eu tenho um problema sério ali quanto à questão da minha evasão, da minha gestão ali da evasão. Como que eu lido com essa realidade? E por que que eu posso usar alguns pilares sobre isso? Vamos dar um exemplo. Eu posso olhar um pilar de uma decisão baseada em dados. O que envolve isso? Vocês ouviram aqui esse termo há poucos dias, né? Eu tenho IA Friends dentro, pessoas que gostam e que acompanham essa minha permanência de fato, estruturado com dashboard, com constância, com alertas, Bruno né? Machado, o Bruno Bruno da Machado teve Anima. aqui, deu exemplo claro sobre isso. Então, quem não acompanhou, acompanhe, porque isso é governança, isso é governança aplicável. Então, aqui, alinhamento na estratégia de execução, que eu falei um pouco antes, o onboarding, a gente já teve gente aqui falando sobre esse onboarding estratégico, tem gente no time, Gidel, Cibele, que sabem fazer isso como ninguém, uma cultura baseada em dados, dirigida por dados especificamente, com um roadmap, com as metas, com os OKRs, tudo que impacta nisso, eu tenho lá o pilar, eu tenho o que envolve como materializa. Aqui eu dei um exemplo do contexto bem específico da evasão, mas eu posso ter, ou melhor, da permanência, mas eu posso ter isso para o regulatório, aí o Paulo pode ajudar e mais a equipe pode ajudar. Isso tudo é dia a dia. E aí, direcionamentos prioritários, eu vou escolher quais direcionamentos são esses. Eu crio os pilares básicos e a governança vai sendo feita, desenvolvida com uma realidade diferente. O problema é que muitos se fecham para a implementação de uma básica governança com receio. Eu vou gastar muito, eu não sei fazer, como que eu faço? E aí ele fica com uma porta envelhecida, ele fica sujo lá dentro, podendo estar muito mais organizado, porque tem um modelo de gestão adequado. E aí, por fim, aqui meu último slide, os 5 benefícios genéricos da governança, desde a formalização da governança até a geração de resultados. Então, só para exemplificar, 5 que podem ser citados aqui. Decisões precisam, devem, vocês sabem disso, né? A data dependent,
que se fala muito hoje, mas precisa ser embasado em dados. Usar KPI, BSC basicão, fornece informações, a gente usa muito dado de um BSC para monitorar a governança, e isso dá indicadores que vão fornecendo uma base para o meu cenário, para os cenários que eu vou construir. E aí eu reduzo riscos por decisões equivocadas. O que mais? Um alinhamento estratégico operacional, já disse, a estratégia bem definida, uma cultura bem estruturada, mapeada e uma execução monitorada, a gente ganha eficiência entre essa lógica de alinhamento estratégico e operacional. Uma priorização inteligente diante do cenário e criação de cenários para o que vem, né, para o porvir, requisitos regulatórios bem aproveitados, o Paulo falou um pouco sobre isso, prioridades claras, uso de IA. No quarto item, eficiência nas receitas e despesas, os processos padronizados, os fluxos de aprovação e alçada, monitoramento e atuação constante. É muito frequente as instituições nos contratarem para estruturar na governança essa realidade de um fluxo de aprovação e alçada, ajudar nisso. Ah, mas é na governança? Posso fazer via comitê? Eu posso fazer com alguém observando isso, mas entregando para o conselho? E por último, a transparência e mitigação de riscos, uma política clara de governança, com o compliance necessário, com relatórios de performance constantes para os mantenedores, para quem não está mais no dia a dia da gestão, poder fazer um olhar e influenciar, gerir na instância estratégica de um modo muito mais inteligente. Então, essa é a minha fala aqui. Deixo aqui meus Calma, contatos, calma. Deixa o mas vamos contato lá. aí, que não, você ainda vai voltar, porque tem perguntas que foram feitas e eu quero um Vamos lá. fechamento seu e eu quero um fechamento do Paulo Menezes. Então, passa para a próxima tela, que é o teu QR Code aí, tá? E Isso. Galera, todo mundo pode ficar tranquilo que essa apresentação vai estar no replay, tá? Os slides do Paulo e os slides do Caio estarão disponíveis junto com o replay que vai para o ar às 6 horas da tarde. Todo mundo que se inscreveu vai receber o e-mail para poder assistir e poder baixar os slides também. Obrigado, Caio. Valeu aí. Caio e legal. Paulo, eu queria que agora vocês passassem os olhos nos comentários e nas perguntas e preparassem aquela resposta capeta de encerramento. Tá? Então, vocês dão essa olhada enquanto eu vou passar aqui a programação da roupa para vocês voltarem e fazer aquele encerramento capeta mesmo, profissa, para ficar todo mundo encantado com a fala de vocês aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer na roupa na semana que vem. Olha que bacana, gente. Paulo Press, que é o nosso coordenador de estudos de mercado, e a Cibele Schutter, nossa consultora top trend em branding, captação, satisfação do aluno, eles dois vão trabalhar captação 2026 no ensino superior. Olha o subtítulo, As Verdades Incômodas. O que são verdades incômodas? Eu separei aqui, ó. Em janeiro, a captação caiu 20%, comparado de janeiro de 2026 com janeiro de 2025. O Caio já explicou, a roupa tem como fazer isso. Só a roupa tem como presencial não soube aproveitar o impacto regulatório, caiu 3%. Isso é média Brasil. Eu quero que a sua IES tenha crescido. Se não cresceu ainda, é que ela aprenda como crescer. O semipresencial, naturalmente, cresceu 18%. Mas como a base não era muito grande, isso não deu uma diferença tão grande no mercado, porque o EAD online caiu 46% e a queda total do mercado ficou em 20% em janeiro. Janeiro é um mês super importante. 18% da captação do ano inteiro acontece em janeiro. Fevereiro é 16%. Na semana que vem, o Paulo vai mostrar o resultado de 2005 consolidado, janeiro e fevereiro de 2026. Então, fica ligado. Semana que vem, 3 da tarde, no webinar da Roper, para você discutir isso com a gente aqui. Esse webinar da Roper tem o patrocínio da Liceu, que é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil, é a universidade na palma da mão. Você vai no chat aqui e fala com Fábio Cesp. Fábio Cesp, ele é o diretor do Liceu e ele vai te explicar como é que você pode, a baixo custo, tá? Colocar toda a sua universidade operando online. Toda mesmo, financeiro, biblioteca, inscrição, cotação, ENAD, histórico digital, tudo na mão do aluno, do telefone celular e da gestão também. Você fala também com o Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele é da equipe do NEA Júnior.
na Crédito Ficou Fácil, que é a nova geração de financiamento estudantil privado no Brasil. Tá? Tudo online, até 4 fiadores, simplificado, cresce, voa feito bala na sua captação. Medicina, direito, odonto, veterinária, biomedicina, as engenharias mais caras estão cobertas pelo crédito estudantil Ficou Fácil. E aqui a Fernanda Silvestre, ela é administradora da Princípia, que é uma fintech especializada em receita garantida e gestão financeira completa. E ela está gerando mais receita, menos evasão e você tem fôlego para crescer. E a princípio está com promoção. A princípio tem 2 vagas gratuitas para te levar até o Prodese em Foz do Iguaçu, 18, 19 e 20 agora de março. Fala com a Fernanda Silvestre que ela tem a regra. A princípio vai te dar de bônus uma análise do crédito que você tem, da sua carteira de crédito. Se você está azul, verde, amarelo, vermelho ou roxo, tá? Fica ligado. Ela vai te dar essa análise gratuita e você ganha uma passagem e a hospedagem para ir a Foz do Iguaçu. Tá? Gestão sistêmica, nosso curso super pequeno, todo mundo que fez esse curso hoje é gestor, é top trend no mercado. Você aprende gestão, regulação, pessoas, acadêmico, EAD, sempre presencial, mercado, e você vai progredir na carreira. Vai no site da Roper ou pega no QR Code aí dessa tela aqui. Governança, o Caio explicou, o Cosme trabalha em dobradinho com o Caio, e eles dois são as nossas lideranças em governança no ensino superior. E como eu coloquei, agora 18 a 20 de março em Foz do Iguaçu, nós vamos ter etapa presencial do Prodesse, estamos esperando você lá para você fazer essa decolagem sobre regulação e avaliação. E a nossa porta de relacionamento com o mercado é o Samuel Tracy, que ele está no comercial@roper.com.br, também está no site da Roper, que você encontra o Samuel ali no site da Roper para poder trabalhar com a gente nessa pegada muito bacana. Stop Share. E agora, Caio e Paulo Menezes, primeiro eu quero um sorrisão de vocês aqui, vamos fazer um print de um sorriso bacana aqui para a gente guardar esse momento do webinar de hoje, que foi muito top. 3, 2, 1, já! Bom, garoto. Excelente. Vamos inverter a ordem, então, aqui. A gente começou pelo Paulo Menezes, ele vai encerrar e vamos abrir, então, com o Caio aqui para dar para vocês a leitura final, a conclusão do Caio na resposta desse webinar. Caio. Muito bom, Vianney. O Josué tem uma pergunta ali que acho que vale a pena a gente comentar, que tem a ver com o PDI, né? Ele fala ali que no passado recente esse PDI ele era muito mais um documento retórico, teórico e não vinha para a mesa de um planejamento estratégico. Ele está certíssimo, a gente precisa fazer uma transição disso. A gente tem um dos nossos consultores, o Daniel Sperbi, ele tem um modelo, uma modelagem que ele implanta uma estratégia para o PDI que ele fica muito real, ele sai de um documento apenas um papel, ele vai para dentro de uma estrutura online e o monitoramento, o acompanhamento acontece tudo ali. Então tem estratégias inúmeras para fazer isso, né? E o PDI, de fato, ele tem que ser uma realidade de insights e de um plano estratégico que vem junto, cenarizado, com tudo que tem update. Up to date. Então, é olhar para essa realidade que era de um modelo antigo, mas tem muita gente já fazendo essa transição e usando como um mecanismo de estratégia. Governança pode se apoiar muito dentro de uma estrutura de PDI bem desenhado. Inclusive, precisaria ser levado para o conselho, uma vez que esse PDI está estratégico, para o conselho conhecer. Penso que muitos conselhos não conhecem o PDI da sua instituição. Por quê? Porque ele é, muitas vezes, essa estrutura teórica. Agora, vai com um material bem estratégico que, com certeza, o conselho irá se beneficiar disso. Então, só uma pauta aqui geral. Eu não sei se o Paulo tem algo sobre agregar ali quanto ao Josué. Perfeito, Caio, obrigado. Eu deixei essa pergunta aqui também, era que a gente tinha escolhido, exatamente por isso, né? Inclusive, na minha opinião, se você ler o Marco Regulatório de 2025, associado ao publicado também referenciais de qualidade, esse é um sinal fraco de como será o futuro. O PDI, as estratégias efetivas da instituição de sustentabilidade financeira, que é uma das informações que nós temos que prestar ao Ministério da Educação. E todas as ações dos cursos
ele deve funcionar harmonizado. Isso é um sinal fraco muito claro de que a nova avaliação, né, os novos meios de avaliação que virão a partir do meio de ano, vai buscar coerência entre esses documentos. Sabe aquela regra que, se a gente falasse da regra do país, assim, esta lei é inconstitucional. É a mesma coisa de dizer, este projeto ele está em desacordo com o PDI. E essas questões mais pedagógicas e acadêmicas, elas vão ser delegadas a outros capítulos ou outros documentos. Então, a gente tem um resgate do PPI, que é o Plano Pedagógico Institucional, para que o PDI possa se tornar efetivamente um documento estratégico. Esse é um sinal fraco, mas claríssimo sobre como será o futuro do PDI, por isso que essa informação está aí. E o Josué está muito certo em ler isso como um documento estratégico, que precisa ser enxugado, mas que ter outros elementos de futuro e ele se tornar mesmo um documento que tenha up-to-date, ou seja, ele vai ser atualizado conforme a estratégia anda. E eu respondi algumas por escrito, Vianney, não sabia quanto tempo a gente ia ter, mas, sobretudo, o Cláudio pergunta aqui sobre as licenciaturas e esse novo cenário. Eu falei, Cláudio, estratégias diferentes depende de posicionamento institucional. E, mais uma vez, isso vai para conselho. Qual é o posicionamento que o conselho direcionou? É continuar recuperando o mercado, como a gente estava dizendo, a partir de cursos presenciais, um curso presencial bem modelado, ou nós queremos um semipresencial com grandes experiências. Então, essas estratégias precisam ir para a mesa do conselho para ser decidido. E a Leana perguntou sobre essas informações. Eu mandei para ela ali o link de onde ela pode baixar esses dados que você falou e se embasou do Indicap, que é um grande trabalho da nossa área de mercado, para que ela tenha a visão Brasil, e aqueles que querem um pouquinho mais de segmentação, acessar o relatório Premium, é só clicar no botão Fale com a gente, que vai ter alguém para atender e ajudar a ter essas informações em tempo real. Licenciatura, notícia fresquinha. Semana passada era para o Conselho Nacional ter revogado a Resolução 4 de 2024 e colocado uma nova redação em cima. O que está na pauta ali? Alinhar a Resolução 04 com o Decreto 12456. A Resolução 04 ela é mais dura do que o decreto. Ela coloca 50% de presencialidade obrigatória nas licenciaturas. O aluno sumiu. Tá? O aluno não se matriculou desde o final do ano passado. Ele falou, não cabe na minha vida, não vou fazer licenciatura. O MEC apavorou, porque deu tudo errado, tá? E aí o próprio MEC encaminhou para o Conselho uma revisão para flexibilizar as licenciaturas. Não foi votado semana passada, porque deu lá uma discussão. Vai ter uma nova pauta agora em março, mas de certeza que vai ter flexibilidade. Por que vai ter flexibilidade? Que a sociedade refugou. A sociedade falou assim: não, assim eu não cabe na minha vida, assim eu não quero. Não vai dar? Assim eu não quero. Então, o MEC é obrigado a revisar, não precisa querer, é obrigado a revisar, porque você bloqueou praticamente um quarto do mercado, que é a licenciatura, mas o que interessa mesmo é que você bloqueou a formação de professores. Se você não mantiver a formação de professores hoje, daqui a 7, 8 anos, não tem professor para assumir nas escolas, porque está muita gente para se aposentar. Então, o MEC tomou um susto com os indicadores de mercado, seguramente já viu o Indicap, que eles olham a roupa todo dia. Meu LinkedIn só dá MEC, MEC. Eles me olham todo dia, tá? Então, eles já sabem que deu errado e eles vão ter que fazer essa revisão. Galera, beijo bem grande, 30 segundinhos para o beijo do Caio, 30 segundinhos para o beijo do Paulo. Caio. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Cuide da sua governança e antecipe-se, porque temos muitas coisas boas pela frente. Que a gente puder te ajudar, estamos juntos. Paulo Menezes, 30 segundinhos para você, meu boy. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Caio e Vianney, por estarmos juntos nesse bate-papo bom. E lembre-se, né, a melhor maneira de construir, de prever o futuro é construir o futuro. E isso a gente faz com governança fortalecida e caminho direcionado. Até a próxima e conte conosco para ajudar. Até a próxima, galera. Beijão. Tchau.